Boa noite, meus amigos. Muito prazer em tê-los novamente conosco em mais um episódio dessa série que nós estamos montando toda semana, em que tentamos trazer alguns assuntos do Espiritismo e colocá-los próximos ao nosso dia a dia, tentando trazer para vocês alguns esclarecimentos, algumas opiniões, na busca de um melhor entendimento daquilo que a doutrina nos ensina. Essa noite nós vamos conversar a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema Sedes Perfeitos, e tentar entender essa questão do caminho que pode nos levar a sermos perfeitos, a nos melhorarmos encarnação após encarnação. Então, muito obrigado. Meu nome é Roberto, aqui conosco Fortunato, e vamos então iniciar com a leitura desse trecho, que é importante para ser base de tudo aquilo que nós vamos depois conversar. Então, o texto diz o seguinte: ele traz um trecho do Evangelho, que está em Mateus, que diz o seguinte: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí Kardec, nesse trecho, ele faz um comentário que ele diz o seguinte: sendo que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam esta nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhes que se esforçassem para alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, ao qual a humanidade é capaz e que mais se aproxima e que mais a aproxima da divindade. E em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos mais simples defeitos, reconhecer-se-á que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Muito bem. Essa questão da perfeição relativa, né, é uma questão assim que já Kardec punha, né, que se você
alcançasse a perfeição, você seria tão perfeito quanto Deus, certo? Então a criatura estaria se igualando ao Criador. Mas o conceito que a gente tem que entender é o conceito de que estamos nos aproximando, mas nunca alcançando. É um conceito de limite, né? Nós estamos tendendo à perfeição, mas nunca seremos completamente perfeitos. Um conceito que a gente quer colocar é o conceito da perfectibilidade. O que é ser perfectível? Perfectível é que pode ser melhorado ou aperfeiçoado, né? O Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, é um filósofo francês, ele colocava que perfectibilidade não é o poder de se tornar perfeito, mas de se aperfeiçoar. Porque somente o imperfeito é perfectível. Somente ele é que pode mudar, porque ele tem o que ser aperfeiçoado. Então, esse conceito é um conceito que nos traz um novo entendimento do ser de perfeitos. Como a gente fala na lei do progresso, né? Nós temos a capacidade, ao longo das nossas encarnações, de colocar o que a gente aprendeu na encarnação anterior ou encarnações anteriores para a nossa evolução espiritual. Quer falar do livro do Espírito? Sim. Falando nisso que o Fortunato citou a respeito das sucessivas encarnações, a questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, quando ele já estava naquela fase de descoberta, né, dos diálogos com os espíritos, ele questiona então qual é o objetivo, qual é a necessidade da encarnação. E de uma maneira bem sucinta, a gente pode resumir que a resposta deles foi que Deus se vale das sucessivas encarnações para permitir que o homem se torne perfeito. Então, até mesmo com base nesse conceito que o Fortunato nos trouxe, que o texto de Kardec agora também nos esclarece, quando a gente observa essa expressão, e no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar de outras maneiras também, quando ele diz o homem se tornar perfeito, é nesse sentido, o da perfectibilidade, o de poder avançar no seu desenvolvimento moral, até que ele possa, o mais próximo possível, ficar de Deus, compreender com mais facilidade os desígnios e os pensamentos, a inteligência de Deus para com a humanidade. E qual é o caminho que se faz para essa evolução? No Livro dos Espíritos também, no capítulo que trata da lei do progresso, referente à marcha do progresso, os Espíritos nos ensinam que o desenvolvimento intelectual, ele quase sempre acontece primeiro que o desenvolvimento moral. Mas isso é, de certa maneira, lógico, proposital, porque através do desenvolvimento intelectual, nós vamos conseguir separar aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Também no Livro dos Espíritos nós aprendemos que essa noção de certo e errado vem gravado em nós naquilo que nós comumente chamamos de consciência, mas é só através da inteligência, das experiências, é que nós vamos conseguindo separar o que é um e o que é outro. E a partir do conhecimento que o intelecto nos dá de entender o que é o bem e o que é o mal, através das escolhas corretas, é que a moral vai se desenvolvendo. E essas escolhas vão se dando através do uso do nosso livre-arbítrio, porque à medida que nós vamos nos deparando com situações que nos colocam opções, o certo ou o errado, nós temos a ferramenta do livre-arbítrio para escolher qual dos dois caminhos. E aí, à medida que nós vamos acertando nas escolhas, esses acertos vão sendo gravados em nós e a nossa moral vai se desenvolvendo. E é por óbvio que à medida que o nosso intelecto e a nossa moral se desenvolve,
o uso do nosso livre-arbítrio acaba se tornando cada vez mais responsável. E aí mais será cobrado daquele que faça mau uso desse livre-arbítrio. Porque é como uma criança. Você não pode exigir de uma criança comportamentos de um adolescente ou de um adulto. Mas à medida que ele se desenvolve e recebe as instruções para melhorar, aí sim é correto que se cobre um pouco mais, com mais firmeza, um comportamento adequado. E é assim com o nosso espírito. À medida que nós usamos o livre-arbítrio e vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, mais será cobrado de nós que as nossas respostas sejam as acertadas. Só colocando uma coisa. Na verdade, não vai ter ninguém cobrando da gente. É a nossa consciência, né, que vai se desenvolvendo junto com o livre-arbítrio, e aquela vozinha que fica falando no seu íntimo, dizendo: isso que você está fazendo está certo. Você é o seu eu maior dizendo para você: olha, consciente, você está certo de que você quer fazer isso? Muitos exercem tanto o seu livre-arbítrio para o lado errado, que eles vão abafando essa consciência e vão ouvindo cada vez menos, certo? Então se torna muito mais fácil executar o ato errado. Mas se você passa a ouvir a sua consciência, as suas experiências acumuladas, aquele que o seu mentor está tentando te auxiliar, te orientar, para que você possa exercer corretamente o seu livre-arbítrio, ele não vai tomar decisão por você, mas ele vai te intuir o que é o certo e o que é o errado. E você vai tomar a decisão, certo? Então não é assim que você vai chegar e vai ter 2 botões na sua frente e você vai ter que bater em um. Não, você vai ter durante a sua vida normal, a gente é completamente envolvido pelos espíritos, os que gostam da gente e os que não gostam. Então, uns tentam influenciar para você não agir corretamente, para que você volte para lá, de maneira que você possa ser perturbado por eles. E outros querem o seu bem e querem que você, exercendo o seu livre-arbítrio, você tomando a decisão de vencer o obstáculo, vencer o seu defeito, né? O seu orgulho, o seu egoísmo, certo? A sua vaidade, a sua arrogância. Você vencendo isso, você começa a exercer as virtudes, certo? Sem pensar que está exercendo uma virtude, mas pelo hábito de exercer a virtude, certo? De agir corretamente, de tornar a sua vida um meio de você vivenciar o Evangelho no seu dia a dia. O Evangelho não é letra morta. O Evangelho é base para a gente fazer a nossa reforma íntima, que é isso que nós estamos falando, certo? A sua transformação interior, onde você larga o homem velho, o ser humano velho, certo? E vai trazendo o novo espírito, nova maneira de agir, porque você de repente não consegue desfazer o que ficou para trás, mas você consegue refazer algumas coisas corretamente. Sim. Fazendo, né, os reajustes do futuro e tomando novas atitudes. Né? Porque não vai faltar oportunidade para voltar naquele mesmo tema e provar que você agora compreendeu qual deveria ter sido a resposta correta. Essa é a lógica, né, da encarnação, que vai te dando novas e novas oportunidades para recuperar aquilo que você fez de incorreto e provar que você já é capaz de dar um passo adiante.
Agora, é importante que a gente compreenda que esse processo, ele tem que ser feito de forma constante. As mudanças, elas devem ser interiorizadas, né, no nosso íntimo, de dizer, eu preciso e eu quero mudar, e aos poucos você vai mudando e se melhorando. Não é a necessidade de se exigir uma perfeição imediata, porque pense, por exemplo, uma pessoa que por muitos anos viveu no vício da bebida ou do tabagismo. É difícil que de uma hora para outra ela consiga modificar simplesmente o seu comportamento, dando esse exemplo. Agora imagine uma vivência de atos, de pensamentos equivocados de séculos e séculos que eventualmente a gente carregue dentro de nós. É difícil que de uma hora para outra a gente consiga nos transformar completamente. Então, essa exigência de ser perfeito de uma hora para outra pode nos trazer a frustração, porque você exige de você mesmo que não se erre mais, e você exige dos outros que eles também sejam perfeitos com relação a você. E todos nós sabemos que é impossível vivermos sem errar. É impossível que as pessoas que convivam conosco também passem sem erro. O que cabe a nós é sermos indulgentes e benevolentes conosco, porque entender que é um processo gradativo, mas constante, que sempre vai levar para frente, e entender que as pessoas ao nosso redor também estão nesse mesmo processo. Elas também vão depender do erro para aprender, assim como nós. Então, a indulgência inicialmente para com os nossos erros, as nossas falhas, o auto-perdão, o entender que você não vai simplesmente acordar um belo dia e não fazer mais aquilo que te incomodava. Você tem que ter o propósito, a gente tem que ter o intuito, buscar ferramentas para isso, mas compreender que eventualmente um deslize, um retorno àquela atitude é comum, mas o importante é que a gente sempre lembre da mensagem que Jesus dava a todo aquele que cruzava no seu caminho e a quem ele exercitava a indulgência, em que ele dizia, de hoje em diante, siga o seu caminho e não erres mais, né? Você está curado, ninguém vai te julgar, e de hoje em diante mude o seu caminho e não erre mais. E a gente também exercitar essa mesma indulgência para com aqueles que estão ao nosso redor, entendendo o processo evolutivo de cada um, para que a harmonia nas relações possa se instaurar. Muitas pessoas ficam nessa busca da perfeição, se impõem uma condição de ser perfeito, de não errar, de não cometer equívocos, de não aceitar falhas no seu comportamento ou nas suas decisões, e passa a não aceitar, não tolerar que os outros sejam imperfeitos. Então, essa pessoa começa a ser infeliz. Por quê? Porque ele é imperfeito e os outros são imperfeitos. Quando a gente começa a compreender isso, como o Roberto falou, a gente começa a ter indulgência, mas a nossa indulgência não pode ser uma indulgência passiva conosco, certo? Tem que ser uma indulgência assim, olha, reconheço que errei. A partir de hoje, eu preciso me esforçar para não cometer mais o mesmo erro. Novas oportunidades se oferecerão para que você olhe aquela mesma questão, às vezes até de maneiras diferentes, não iguais, não da mesma forma, de maneira que você vai ter que dar uma resposta para aquele defeito que você tem, aquilo que incomoda, que você não gosta em você e que vai ser colocado na sua frente para que você tenha que dizer assim, não, eu não vou aceitar
o erro. Eu vou ter que agir corretamente, eu vou ter que tomar a decisão certa. E esse agir corretamente e tomar a decisão certa será baseado no quê? Baseado naquilo que você já experimentou. Então, a reforma íntima é exercer o livre-arbítrio, transformando essa expectativa de que vai acontecer os problemas vão acontecer, e você vai ter que enfrentá-los e tomar as decisões corretas. Qual vai ser o meu ânimo para enfrentar esse problema? Eu vou entrar em desespero? Eu vou ter fé de que Deus vai resolver tudo para mim? Ou eu vou me tornar um colaborador da obra de Deus? Eu faço todo o meu esforço, eu me empenho para que as coisas aconteçam e Ele, através dos seus mensageiros, me ajuda intuindo qual que é o caminho que eu tenho que tomar, quais as decisões, quais são as palavras que eu tenho que usar para que as pessoas possam entender e colaborar efetivamente para que aquilo seja um sucesso. Essa expectativa de perfeição faz com que nós nos bloqueemos para receber as energias dos bons espíritos. Se eu posso querer ter perfectibilidade, me aprimorar o tempo inteiro, mas eu não posso exigir de mim a perfeição, porque eu não vou alcançar isso nunca. Então, esse conceito diferente, certo? De que eu sou suscetível ao erro, eu sou suscetível a fazer coisas equivocadas, mas que eu reconheça esses erros assim que os fizer, ou assim que eu tiver a oportunidade de cometê-los, eu não os cometa, certo? Isso faz com que eu me aprimore, que eu exerça esse livre-arbítrio, transformando o meu espírito num espírito melhor, mais iluminado, através do quê? Através do pensamento sobre a situação. Porque se eu agir só por instinto, eu vou agir equivocado. Sim, é o impulso. E é importante entender que cada um de nós está, embora todos nós estejamos em uma caminhada evolutiva, mas cada um tem, como nós dissemos anteriormente, o intelecto mais desenvolvido e a moral mais desenvolvida em certos aspectos. Talvez pontos que para mim eu já tenha compreendido e então eu não erro, para outros ainda não chegou esse momento e vice-versa. Então, se eu, com o meu comportamento de achar que tem que ser feito daquela maneira, porque eu já aprendi que é daquela maneira, e eu cobro do outro, eu crio uma barreira, porque o outro vai se sentir intimidado, o outro vai se sentir muitas vezes ofendido com a minha cobrança e talvez até atrapalhe para que ele compreenda, para que ele tenha as experiências que ele precisa. E você, agindo na benevolência, na indulgência, na paciência, também com os erros alheios, você cria uma sintonia de energias que vão auxiliar um ao outro nessa caminhada. Então, naquilo que eu já consigo entender, eu auxilio aquele que não consegue. E aquilo que eu ainda não sei, eu recebo o auxílio daqueles que já passaram por aquelas experiências. E essa é a dinâmica da vida, essa é a dinâmica das encarnações. E como nós vimos na leitura do texto, Kardec coloca que tudo aquilo que nos auxilia a nossa perfectibilidade decorre da caridade. São sentimentos que decorrem do uso da caridade, como a benevolência, a indulgência, a abnegação para amar o próximo, para exercitar o auxílio ao próximo e o devotamento. Então, a gente pode sim dizer que a caridade é a força motriz que vai nos auxiliar
nisso que o Fortunato acabou de nos dizer, que é a transformação interior. Porque todos os bons sentimentos que nós precisamos exercitar para a nossa reforma decorrem da caridade, né? Amar ao próximo decorre da caridade. Ser mais indulgente, mais amoroso, menos egoísta, ser mais ativo em auxiliar a quem está ao seu redor, tudo isso decorre da caridade. E a gente precisa entender que, nas palavras de Emmanuel, todos nós carregamos o germe da divindade. Deus confiou em nós o conhecimento do certo, do errado, do amor, da caridade, para que com as experiências de encarnação após encarnação, esse germe possa brotar, possa germinar e se transformar de fato numa luz interior que vai nos aproximar dele, que vai fazer com que estejamos sempre ligados a ele através dos nossos corações. E a caridade é quem dá essa força, é a caridade, a prática da caridade é quem fortalece o nosso espírito como um exercício físico, né? Que a prática cada vez mais costumeira vai se tornando natural e vai fortalecendo o nosso espírito para que a gente possa estar sempre disposto a amar o próximo, amar os inimigos, como colocado também nas palavras de Jesus, e utilizar dessa força para a nossa perfectibilidade, para o caminhar em direção a Deus. Buscar tornar-se inofendível. Quando você busca não ser suscetível às agressões, às ofensas, você está exercendo todas as virtudes da caridade, certo? Então, compreender que você não é perfeito, o seu companheiro não é perfeito, o mundo ao seu redor não é perfeito, e que nós, trabalhando em nós, vamos ajudar a melhorar todo o nosso ambiente vibratório em volta da gente, vamos influenciar os outros e vamos tornar uma sociedade melhor. Exato. Mais algum? Só isso. Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência de todos. Prepararemos mais um tema para o nosso próximo encontro, com todo carinho, com toda a dedicação. E se você gostou desse vídeo, se de alguma maneira te auxiliou para que você pudesse refletir em alguns pontos que ainda não havia colocado a sua atenção, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais e nos auxilie a divulgarmos cada vez mais as mensagens e os ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca através de Jesus. Muito obrigado, tenha uma boa noite e uma ótima semana a todos. Boa noite. Deus abençoe.